A conversão diz respeito à resposta do ser humano à salvação de Deus e à iniciativa de Deus se aproximar dele. A regeneração é o outro lado da conversão. É obra totalmente divina. É a transformação que Deus realiza nos crentes, sua dádiva de uma nova vitalidade espiritual e direção à vida deles quando aceitam a Cristo. Implícita na doutrina da regeneração está a pressuposição de que a natureza humana necessita de transformação. O ser humano está espiritualmente morto e por isso precisa do novo nascimento ou do nascimento espiritual. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um prazer vir aqui novamente para que junto com você façamos mais algumas reflexões de mais uma lição dominical desta feita e especialmente dando largada, começando um novo trimestre, o segundo trimestre de 2024, com a primeira lição que tem como tema o início da caminhada. O início da caminhada com Cristo, o início da caminhada da fé, o início da caminhada cristã. Para essa primeira lição, logicamente, estudaremos a respeito da regeneração. E é preciso nós considerarmos de pronto, inicialmente, o fato de que esta obra é exclusivamente divina. E se vamos começar a entender o início da caminhada cristã, o ponto de partida é exatamente a partir da realização deste que é um milagre extraordinário operado por Deus, que é a regeneração. Partindo para a nossa introdução, como sempre consideramos, vamos tentar encontrar nela aquilo que vai, logicamente, nos ajudar no decorrer da observação, no decorrer das considerações que faremos a respeito dos próximos pontos que constituem esta lição. E um princípio, eu diria assim, uma consideração do que está na lição e que precisa ser considerado inicialmente, é que ela faz uso, logicamente, com base nas escrituras sagradas, de uma metáfora muito reconhecida por todos os cristãos, que é a metáfora da viagem, a metáfora da caminhada, a metáfora da jornada, a metáfora do caminhar com Cristo, que representa exatamente esse momento logo após a regeneração, que vai até a glorificação por ocasião do arrebatamento. Esse espaço de tempo entre a regeneração e a glorificação compreende uma jornada, uma caminhada, uma viagem, uma peregrinação. E é lógico, esta lição utiliza esta metáfora que é encontrada nos escritos do Novo Testamento, especialmente nos escritos de Paulo. E aí eu faço menção do seguinte versículo, um dos que apresentam esta metáfora, logicamente, utilizada pelo apóstolo Paulo, exatamente esse. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Logicamente, Paulo está se utilizando da metáfora da peregrinação, da viagem, da jornada, prosseguindo adiante. Outro escritor neotestamentário que se utiliza também, especialmente da metáfora da jornada, da viagem, do caminhar com Cristo, é o apóstolo Pedro, e é interessante que se considere o uso desta metáfora por ele, porque ele escreve exatamente a pessoas que estão nessa condição social. São os peregrinos, são os estrangeiros. E Pedro parece fazer uma ponte entre aquilo que ele pretende comunicar de Deus para estes peregrinos e a situação de peregrinos que eles
estão a viver, ou seja, sem uma localidade, mas andando na jornada, no caminho, até encontrarem um lugar fixo de estabelecimento e de habitação. E entre as coisas que Pedro escreve para as pessoas que estão nessa condição social é mais ou menos esta: escrevo como para peregrinos e estrangeiros que sois na terra. O lugar não é aqui, portanto eu escrevo para pessoas que estão em meio à jornada, em meio à viagem para o lugar que objetivam chegar, o lugar de habitação eterna. E outro escrito bíblico que faz menção, utiliza desse instrumento literário chamado metáfora, que compreende a jornada, a viagem, a vida cristã, assim é o escrito dos Hebreus, que logicamente não se tem como conhecido o seu autor. E lá em Hebreus está escrito: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E é bom que se lembre que esse versículo, corramos com paciência, vem após uma série de considerações do escritor aos Hebreus, que ele faz a respeito, entre outros personagens, de Abraão, ou seja, o peregrino, o viajante que tinha em mente a sua pátria, a sua terra prometida por Deus. Portanto, eu quero considerar, refletir inicialmente com você a respeito da utilização desta metáfora, da jornada, da viagem, que serve de título para a nossa lição, com base na própria utilização desta ferramenta literária nos escritos do Novo Testamento, especialmente por Paulo, Pedro e nos escritos de Hebreus. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, que tem como título A Caminhada com Cristo. E aqui nós precisamos chamar a atenção para a visão, eu diria, antropológica bíblica, que compreende a constituição humana em corpo, alma e espírito, porque nós vamos ver, entre outras coisas, os dois caminhos que compreendem o caminho da vida natural e o caminho da vida com Cristo, a jornada natural e a jornada com Cristo. E a jornada natural se encaixa especificamente nessa visão bíblica da constituição humana, da qual o corpo, essa instituição biológica, essa parte biológica, essa parte material do ser humano faz parte, de maneira geral, da constituição humana. E assim nós veremos nesse primeiro subponto, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos: o da vida natural e o da vida com Cristo. O da vida natural é compreendido do ponto de vista biológico, por isso a ênfase no corpo, por isso a consideração dessa visão antropológica bíblica que compreende o homem à maneira tricotômica, feito de corpo, alma e espírito, duas partes imateriais e uma parte biológica, material, que nós podemos chamar de vida natural, que também compreende uma jornada, a jornada da vida humana, que, segundo a consideração do nosso comentarista, pode ser longa ou curta, pode se apresentar com diversas fases: a fase da infância, a fase da adolescência, da juventude, da velhice, e também é compreendida por um início e fim, o nascimento e a morte. Sem dúvida alguma, a Bíblia Sagrada é o grande livro a respeito desta jornada humana. Nela nós temos uma série de personagens muito complexos, muito variados, que acabam por refletir exatamente a nossa realidade, a realidade humana, que por si só também é complexa e variada. Os personagens que são apresentados na Bíblia, eles não possuem uma uniformidade literária, ou seja, não são parecidos, não são, como nós chamamos
na literatura lineares, iguais, principalmente no que diz respeito à força, à beleza, a valores éticos, a poderes espirituais. Muito pelo contrário, a Bíblia é o livro que representa esse teatro colorido, variado da experiência da vida humana, exatamente como ela é, cheia de diversidades, complexidades e variedades, e ninguém é igual a ninguém. Portanto, a Bíblia é o grande livro da jornada humana, que compreende uma vida que pode ser longa ou curta, que compreende uma diversidade de etapas dessa vida biológica e também compreende o início e o fim dessa jornada da vida humana, que é o nascimento e a morte. Vida longa ou curta, nós temos exemplos nas Sagradas Escrituras. As diversas etapas da vida biológica também são apresentados nas Escrituras. Isso, inclusive, é detalhado quando o escritor do Evangelho faz menção do progresso, do crescimento de Jesus. E nascimento e morte são dois temas muito presentes na Escritura. Portanto, o primeiro caminho é o caminho da vida humana, é a jornada da vida biológica. Mas o segundo caminho corresponde à jornada de uma vida com Cristo, a jornada que compreende a existência da nova natureza. Nessa vida, há novos propósitos, novos pensamentos, novas esperanças. Afinal, nos tornamos um filho de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: necessário vos é nascer de novo, a nova natureza. Portanto, ao lado da natureza, ao lado da jornada da vida humana, nós temos essa outra nova, diferente jornada, que é a jornada do novo ser humano, da nova natureza, prevista a partir do novo nascimento, e é perceptível que o aspecto preponderante dessa jornada nova é exatamente a novidade. E aí nós chamamos a atenção para a novidade e para essa não apenas novidade de pensamentos, de esperança, mas a novidade de condição, porque agora nós, conforme a nova natureza, somos vistos como filhos de Deus, o que diz respeito, respectivamente, à realidade da regeneração, tudo novo, e a realidade da adoção. Agora nós temos um relacionamento de pais e filhos com Deus. O segundo subponto diz respeito aos três companheiros dessa nossa caminhada, dessa nossa nova jornada, dessa nossa nova caminhada. E aí nós temos, assim, por assim dizer, uma relação, um envolvimento da Trindade, Deus plenamente envolvido com o novo nascido, com a nova natureza. E do ponto de vista da economia da salvação, quando Deus se faz revelado, se faz entendido, quando manifesta-se a maneira da Trindade, isso de maneira que possa ser compreendido, ele o faz manifestando-se nessa nossa caminhada como um pai que nos adota. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Mas o Filho também está presente nessa nossa caminhada, e o Filho é apresentado como sacrifício suficiente, como sacrifício amoroso, como sacrifício pleno. Além do Pai, temos também seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males, e por nos amar, nos concedeu a sua vida. E por fim, e de maneira assim preponderante, nós temos a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, figura importantíssima e protagonista para o início dessa nova jornada, porque é ele que realiza o milagre da regeneração, do novo nascimento, e também ele é importante para a permanência nesse caminho, nessa caminhada
nessa jornada, porque ele é o agente santificador, inclusive reconhecido, especialmente no Novo Testamento, de maneira mais abundante, como o Espírito Santo. Faz referência à sua identidade santa e à sua operação de santificação permanente na vida do salvo, da regeneração, a glorificação. O Espírito de Deus é que opera, ofertando graciosamente a santificação. Então percebam, senhoras e senhores, que nós não estamos só na nossa nova jornada de novamente nascidos, há um envolvimento da plenitude divina. A Trindade está conosco nesse caminhar, e isto é manifestado pela revelação do Pai como aquele que nos adota, a revelação do Filho como um sacrifício pleno e amoroso, e a revelação do Espírito Santo como o que regenera e o que santifica. Vamos ao nosso ponto 2. Nosso ponto 2 se compromete especificamente com o novo nascimento. E o primeiro subponto é um questionamento que é muito fácil de ser respondido. Por que precisamos do novo nascimento? Precisamos do novo nascimento porque todos nós fomos afetados de maneira fatal na nossa natureza, portanto, velha, pecaminosa natureza, e Deus não regenera esta natureza velha, não remenda, não dá um retoque, não faz uma restauração da natureza velha e ela passa a ser chamada como uma natureza remendada, restaurada. Regeneração não é restauração. Regeneração é novidade, nova natureza. Portanto, há a nossa necessidade de nascermos novamente. O novo nascimento, tanto pela realidade do prejuízo universal do pecado, como também pelo uso do termo homem, e aquele no texto do diálogo que Jesus tem com Nicodemos, apresenta a universalidade da necessidade do novo nascimento. Nós percebemos no diálogo de Jesus com Nicodemos a repetição da palavra homem. Homem significa que é geração, qualquer homem. E aquele, quando Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele também no texto do diálogo de Jesus com Nicodemos representa qualquer homem, apontando assim para a universal necessidade do novo nascimento. Pensemos que por um acaso não houvesse o diálogo de Jesus registrado em João capítulo 3 com Nicodemos. Como poderíamos imaginar a necessidade do novo nascimento? Poderíamos imaginar a necessidade do nascimento pela realidade bíblica muito clara. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, portanto, foram afetados fatalmente em sua natureza e, portanto, para readquirirem, por assim dizer, a sua comunhão com Deus, precisariam nascer de novo. Precisariam não de uma natureza restaurada, remendada, reconstruída, mas de uma nova natureza. E aí, nós também, nesse sentido da compreensão do novo nascimento, e aí pensando na regeneração como uma necessidade, nós pensamos também na regeneração como aquilo que não é só algo particular do Novo Testamento. A regeneração não se apresenta, não é compreendida apenas no Novo Testamento, mas é vista também no Antigo Testamento. E aí é possível compreender que ela aparece de maneira metafórica, de maneira simbólica, nos escritos do Antigo Testamento. O Senhor tirará da sua carne o coração de pedra e lhes dará um coração de carne. É uma expressão bíblica que aponta para o novo nascimento. Deus diz, espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. Vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo.
e porém dentro de vós o meu espírito farei com que andeis nos meus estatutos. É uma referência também à regeneração, à nova natureza. Deus colocará no seu interior a lei e os escreverá no seu coração, circundará o teu coração para amares ao Senhor. São expressões claramente proféticas, especificamente nós precisamos concordar, direcionadas ao povo de Israel, mas que apontam para a realidade miraculosa, sobrenatural do novo nascimento, da regeneração. Por isso, a partir dessas fraseologias, eu diria assim, proféticas do Antigo Testamento, é possível que a gente perceba essa realidade profética, uma realidade como promessa, ainda no Antigo Testamento, do novo nascimento. E é possível, e aí de maneira mais lógica, claramente, como conhecemos, perceber a regeneração, o novo nascimento, a nova natureza no Novo Testamento, porque é aí, nesse ambiente bíblico, que ela aparece de maneira mais clara. O Novo Testamento apresenta a figura do ser criado de novo, 2 Coríntios 5,17, o da renovação, Tito 3 e 5, porém o mais comum é o de nascer. Criado de novo, renovação e nascer de novo são expressões neotestamentárias que apontam para o novo nascimento. E pensando ainda nessas considerações a respeito do novo nascimento como uma necessidade universal, pensando no novo nascimento como uma realidade que já existe como promessa no Antigo Testamento, pensando no novo nascimento como uma realidade mais clara no Novo Testamento, nós focamos no diálogo de Jesus com Nicodemos porque ele é um caso emblemático. Não existe outro momento no Novo Testamento em que, de maneira tão extensa, se apresente o tema do novo nascimento. A exposição mais conhecida e mais extensa sobre o conceito de novo nascimento está na conversa de Jesus com Nicodemos em João 3. Por isso e por outras tantas razões, falar de regeneração, falar de novo nascimento, falar de nova natureza, esse ponto de partida, esse início da caminhada cristã, é obrigatoriamente necessário também falar desse diálogo que Jesus tem com Nicodemos. E aí vamos ao nosso terceiro subponto, que é o novo nascimento e seu processo. E aqui é necessário que a gente compreenda o fato de que o novo nascimento em si mesmo não é um processo. Tem bem isso, o novo nascimento não é um processo. O novo nascimento é uma obra instantânea, imediata do Espírito Santo. Ninguém vai nascendo ao longo do tempo. Ninguém vai sendo uma nova criatura ao longo do tempo. Nós precisamos ter cuidado com as terminologias, com as palavras utilizadas. Portanto, é preciso ter cuidado quando no estudo do novo nascimento, da nova natureza, da regeneração, nós lidamos com a palavra processo, porque o novo nascimento não diz respeito a um processo, mas uma obra imediata. Mas existem algumas coisas que acontecem antes do novo nascimento que conduzem para esse momento do novo nascimento, esse momento imediato, esse milagre imediato, que sim, nós podemos chamar de processo. E aí nós percebemos a importância da palavra de Deus, que é o meio pelo qual vem o arrependimento e a fé, que acontecem antes da regeneração, como que se dá essa mudança de pensamento, como se dá esse convencimento do pecado e a fé em Cristo como suficiente Salvador, pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra ou pela palavra de Deus. Então, se tem uma consciência profunda do pecado, se tem uma produção de fé pela palavra, e isso ainda antes da regeneração, isso ainda antes do novo nascimento.
nós falamos aqui também como o novo nascimento sendo um nascimento sobrenatural. Nascer de novo é traduzido como nascer de cima, nascer do alto, e o nascimento é inexplicável, é apresentado, portanto, como um milagre, um mistério da fé, um milagre operado pelo Espírito Santo. Então, em vista do cuidado com a palavra processo, nós consideramos que processo aqui é o que vem antes da regeneração, que é o trabalhar do Espírito por meio da palavra para o arrependimento e a fé, e aí vem a obra do novo nascimento, que é o nascimento de cima, de Deus, do alto, e o nascimento que não pode ser explicado por ser uma obra exclusiva, sobrenatural do Espírito Santo, aquele que não nascer da água e do Espírito. É uma citação considerável que representa nascer do Espírito milagre, mas nascer da água causa algumas divergências, algumas complexidades, mas que são muito bem apresentadas na nossa lição. O que significa nascer da água? E aí nós precisamos fazer a seguinte menção. Um rápido exame do uso da palavra água nesses contextos: João 1,33, 6 até o 7, João 4, 6 a 7, João 5, 2 a 3, 7, 38 a 39, revela que neste evangelho, no evangelho de João, ela é um símbolo da ordem antiga da lei com seus rituais de batismos, purificações e limpezas. Portanto, a água em João, ela tem essa representatividade da antiga ordem, das suas obrigações, das suas necessidades de purificações, e assim sucessivamente. O fato de Cristo ter se batizado nas águas de João Batista, seja batizado por João Batista, é exatamente uma prefiguração de que Cristo estava disposto a obedecer a antiga ordem, a obedecer os princípios da lei judaica. Ele desceu às águas, ele foi submetido às águas. À vista disso, é fácil entender porque ele disse nascer da água e do Espírito. É como se ele dissesse: Nicodemos, comece onde você está, mas a realização, a vida e a solução do seu problema mais íntimo só virão através do nascimento de cima, o nascimento do Espírito. Então, aquele que não nascer da água e do Espírito não é digno de entrar no reino de Deus. Algo especialmente aplicável à experiência de Nicodemos com a antiga ordem, à luz de Jesus, aquele que é competente para ordenar a vida, porque se submeteu à água da antiga ordem e pelo Espírito nos regenera. Tendo dito isso, fechando o nosso ponto 2, que tratou do novo nascimento, nós vamos considerar em último lugar o ponto 3, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. E aí nós vamos perceber aqui uma orientação mais prática de como nós devemos praticamente viver essa nova natureza, ou a vida da nova natureza. E na vida da nova natureza, na caminhada iniciada pela regeneração, a consideração da relevância, da importância das Escrituras é essencial, e o nosso comentarista relaciona o fato de que, para o novo nascido, o importante para esse novo momento é o Novo Testamento. E no primeiro subponto, nós temos, logicamente, o Novo Testamento, e em primeiro lugar nós consideramos a formação do conceito de testamento na consciência da igreja primitiva, que ao longo do tempo foi se formando, fazendo a diferenciação entre o Antigo Testamento, do ponto de vista da aliança, do pacto, o antigo pacto, a antiga aliança que Deus teve com Israel, e o Novo Testamento, a nova aliança que Cristo estabeleceu pelo sangue com a igreja. Ao longo do tempo, ao longo da formação do cânon do Novo Testamento, ou seja, do grupo dos livros
que posteriormente seriam reconhecidos como os que formam o Novo Testamento, a igreja passou a ver o Novo Testamento como essa unidade escriturística, essa unidade de livros sagrados. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamento formam as Escrituras sagradas. Então, o Novo Testamento, desse ponto de vista, passou a ser visto como essa unidade de livros sagrados, que junto com a unidade do Antigo Pacto de livros sagrados, formam as Escrituras sagradas. Então, relembrando, num primeiro momento, a igreja tem a consciência de que Antigo Testamento e Novo Testamento é a Antiga Aliança e Nova Aliança, uma relação específica de Deus com Israel, uma relação específica de Deus com a igreja. Ao longo do tempo, desenvolveu-se, estabeleceu-se a compreensão de que o Antigo Testamento diz respeito aos escritos sagrados da Antiga Aliança e o Novo Testamento diz respeito aos livros sagrados do Novo Testamento, da Nova Aliança, e ambos constituem o livro, as Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, segundo subponto, tema principal do Novo Testamento. Tema principal do Novo Testamento e do Antigo Testamento, à sua maneira profética, simbólica, é Cristo. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Cristo. E em terceiro lugar, terceiro subponto, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí nós temos como cumpridores desse propósito revelacional os evangelhos, que não são biografias, são exposições redentoras do ministério de Jesus, Atos dos Apóstolos, que é a continuidade do ministério de Jesus por meio da igreja, e as cartas, que são orientações de Jesus para as igrejas. Portanto, de uma ou de outra maneira, o assunto principal em desenvolvimento, em progresso, por assim dizer, no Novo Testamento, é Cristo nos evangelhos, em Atos e nas cartas, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. Senhoras e senhores, esta é a lição de abertura do segundo trimestre de 2024, o início da caminhada cristã. Quando se dá o início da caminhada cristã? Por ocasião do milagre realizado pelo Espírito, que é o novo nascimento. Como é possível caminhar bem nessa jornada, acompanhados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo? O novo nascimento é uma necessidade universal. O novo nascimento aparece profeticamente no Antigo Testamento, claramente no Novo Testamento, de maneira mais extensa no diálogo de Jesus com Nicodemos. O novo nascimento pressupõe um processo de fé e arrependimento pela palavra, é sobrenatural, vem de cima, é inexplicável, porque é um milagre. O que é importante para a vida do novo nascido, para o que é importante para a condução da nova natureza, especialmente as Sagradas Escrituras e o Novo Testamento, os livros sagrados da nova aliança de Deus com a igreja, que tem por tema principal Jesus Cristo, e é uma revelação que reflete o progresso pleno da apresentação de Jesus, do início à vitória eterna. Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus.